eu já tinha uma ideia de como fazer a pessoa pensar a saúde de uma maneira mais ampla. Porque a nova medicina, ela especializa a gente nesse sentido, né? Isso me afinou muito os ouvidos. Eu estou com os ouvidos muito mais qualificados para a fala que o paciente está fazendo. Isso me tornou muito mais especializada. Me sinto segura, eu me sinto muito mais segura e me sinto mais honesta na hora que eu estou fazendo as minhas entregas, os meus atendimentos. A minha escuta ficou mais qualificada, a minha sensibilidade ficou muito mais ampliada, o meu olhar ficou muito mais profundo. Então, assim, eu consigo fazer uma visualização de um quadro geral do que aquela pessoa está me contando, da história de vida que aquela pessoa está mostrando ali para mim. Eu tive respostas, inclusive, que eu nem esperava, tá? Eu até falei assim, gente, eu acho que eu sou isso. Parece assim, coisa assim, meio mágico. Eu tive respostas importantes. Tive uma moça, por exemplo, que ela já tratava de um problema neurológico que ela tinha de muitos anos, né? Ela tinha, além de ter depressão, ela tinha outras questões que eram neurológicas mesmo. Quando eu fui um dia, ela me procurou e falou assim, depois daquela conversa que você fez comigo sobre germânica, eu fui ao médico, voltei ao médico, tinha minha consulta de rotina, e ele suspendeu a medicação, falou que eu não precisava mais. E eu falei, mas por que ele suspendeu? Teve alguma mudança? Não, é que eu prestei atenção naquilo que você me falou. Eu prestei atenção naquilo que você me falou e comecei a praticar a minha conversa com o meu cérebro, do jeito que você me ensinou. Gente, isso pra mim foi mágico, de verdade. Olha, eu me deu vontade de chorar logo no primeiro momento. Eu falei, meu Deus! Porque foi a primeira pessoa que me falou assim de um processo de autocura mesmo, assim, e de uma situação séria. Porque nós estamos falando de um problema neurológico, não é um problema simples, corriqueiro, né? E a ponto de um médico suspender a medicação. Eu falei, gente, isso funciona mesmo, olha, isso é verdadeiro. Eu estou muito mais respeitada naquilo que eu faço. Eu estou reconhecida, muito mais reconhecida na minha profissão. As pessoas me procuram para tratar de temas muito importantes da sua vida. São pessoas, inclusive, muito preparadas, são pessoas assim, que têm um nível de conhecimento muito alto. Então, assim, eu consegui acessar esse outro nível, esse outro padrão de pessoas que têm um pensamento muito mais trabalhado, muito mais elaborado. Então, eu alcançar essas pessoas com esse nível de pensamento elaborado, para mim foi um ganho muito grande. É um outro mercado, é um outro espectro da sociedade. Eu me sinto reconhecida, me sinto respeitada. Qualquer profissional que trata de humano, que cuida do humano, se souber isso, eu me sinto hoje com muito mais recursos, com muito mais caminhos para eu poder escolher. Eu posso escolher vários caminhos depois disso. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em nova medicina germânica e criadora da técnica da programação neuromagnética. E nesta série de vídeos eu vou te mostrar como é possível identificar a causa emocional por trás da doença e ressignificá-la, resolvendo o problema do seu paciente já na primeira sessão. Durante a nossa série, você irá descobrir como diagnosticar com precisão toda e qualquer enfermidade, não importando o rótulo da doença, desde as mais simples até as mais complexas. Por exemplo, de um resfriado até uma fibromialgia e até um câncer. Tratar toda e qualquer enfermidade, mesmo aquelas que hoje são consideradas crônicas ou incuráveis. E eu vou te levar muito além disso. Você irá descobrir como e por que essas doenças se desenvolvem em nosso corpo físico e o sentido de elas estarem presentes. Assim como também eu vou te mostrar uma poderosa técnica exclusiva de ressignificação desses conflitos inconscientes e que parece até milagre, mas na verdade não tem nada de milagre, nem de sobrenatural. Se tratam de duas técnicas, uma de anamnese e diagnóstico, que é a nova medicina germânica, e que foi criada e desenvolvida pelo Dr. Hamer. E a outra técnica que é incrível,
uma técnica de ressignificação de conflitos e equilíbrio energético, através do uso de ímãs, e que, durante essa semana, eu vou demonstrar com estudos de caso e te mostrar como eu utilizo as duas na prática para ter resultados, já na primeira sessão. A primeira coisa que eu gostaria de te falar é que você precisa se abrir para o novo e ouvir tudo o que eu vou te dizer nessa aula, sem julgar. Simplesmente ouça primeiro, permita-se conhecer um método novo e não se deixe levar por pensamentos como: será que isso funciona? Será que isso é realmente para mim? Pois eu te garanto que este método é diferente de tudo o que você já viu até hoje. Então, abra-se para essa oportunidade que você está tendo agora e absorva ao máximo, pois eu tenho certeza que as informações que eu vou te passar aqui e da maneira que eu vou te passar não estão disponíveis em lugar nenhum. E tudo isso parece bom demais para ser verdade, não é? E eu te digo que, se eu não tivesse utilizado estas técnicas em mim e em amigos e familiares, e também ajudado cerca de 2.500 pacientes a restabelecerem a sua saúde, e também centenas de profissionais da saúde que transformaram os seus resultados através dessa técnica, eu também não iria acreditar. E eu realmente acredito que nada é por acaso e que, se esta técnica chegou até você, é porque você ou alguém que você conhece está precisando dela. E uma coisa eu te garanto, não tem como você sair desta série da mesma forma que entrou, pois este conteúdo é realmente transformador. E o que eu vou apresentar aqui para você hoje é algo muito impactante, é algo que mudou a minha vida e vem mudando ao longo do tempo a vida de centenas de profissionais da saúde, e agora chegou a sua hora de descobrir essa incrível técnica e essa ciência biológica comprovadamente eficaz que mostra e realmente explica o que a medicina tradicional nunca explicou: o motivo de o corpo do seu paciente desenvolver uma enfermidade, produzindo excessos ou diminuição de hormônios, crescimento celular ou então uma necrose ou aumento de função. Você já parou para pensar que existe um motivo por trás de tudo isso, uma razão? Se você sabe que tem muito mais além do que a medicina explica, então fica comigo até o final desse vídeo, pois eu te garanto que você irá se surpreender. E se você é um profissional da área da saúde e deseja se tornar um terapeuta dessa técnica e também saber exatamente como agir na causa real da enfermidade do seu paciente e gerar resultados satisfatórios já na primeira sessão, aprender a tratar corpo e mente de maneira integrada, esta série é sim perfeita para você. Agora, imagine se você tivesse uma técnica que te deixasse seguro nos seus atendimentos. Você já pensou se você soubesse fazer um atendimento diferenciado que levasse em conta psique, cérebro e órgãos, tratando o paciente como um todo de maneira simultânea e integrada? Já se imaginou sendo indicado pelos seus pacientes, reconhecidos pelo seu resultado e vendo este resultado já nas primeiras sessões? Existe uma forma de você fazer tudo isso e você só não faz ainda porque você ainda não encontrou essa forma. E tudo que eu vou te mostrar aqui nessas 3 aulas irão abrir a sua mente para essas novas descobertas. E nessa primeira aula eu quero que você tenha uma nova visão da doença, que você enxergue muito além e veja que na maioria das vezes um tratamento convencional, como muitos de nós aprendemos na faculdade, não é suficiente. E se é dessa forma que você continua conduzindo os seus atendimentos, provavelmente
este é o verdadeiro motivo de você não estar tendo o resultado esperado. E você deve estar se perguntando agora: uma técnica tão boa como essa, por que eu não tive conhecimento dela antes e por que ela não é amplamente e altamente divulgada? E eu te digo por quê. Eu acredito que um dos motivos de você não ter tido acesso a essa técnica incrível até hoje é que realmente não é do interesse da indústria farmacêutica, que fatura bilhões de reais no Brasil e no mundo, e que pessoas comuns e profissionais da saúde não tenham acesso a esse conhecimento tão precioso e transformador, porque, afinal de contas, se todos descobrissem o verdadeiro motivo das enfermidades se desenvolverem e a forma de interromper este processo de maneira natural e sem utilizar tantos medicamentos, eles estariam perdendo muito dinheiro. E isso não seria do interesse para eles, não é mesmo? Infelizmente, o dinheiro fala mais alto que o bem-estar do próximo e, na maioria das vezes, na saúde, não é diferente. Agora, eu gostaria de salientar que isso não é milagre. É uma técnica que foi desenvolvida ao longo de anos e anos de estudo e requer dedicação. Mas que se você implementá-la com seus pacientes, não apenas terá realização profissional, vendo a sua carreira decolar, mas também terá uma satisfação enorme pessoal de ver os seus pacientes melhorando verdadeiramente. E o melhor, não apenas ali na hora da consulta, mas diminuindo e até zerando as recaídas. E são dezenas de depoimentos de alunos que não param de chegar me contando os seus resultados com as técnicas. E olha, só este depoimento aqui da Andréia, que é fisioterapeuta, e ela já tratou diversas enfermidades dos seus pacientes através da nova medicina germânica. Boa noite, eu sou a Andréia, nutricionista, sou formada há 19 anos, fiz o curso que na verdade mostra uma visão muito importante e mudou o paradigma que eu tinha sobre a origem das doenças. Através da nova medicina germânica eu já tratei câncer de mama, já tratei problemas, dores musculares, artrose no joelho, enfim. Então eu só tenho a agradecer a nova medicina germânica, pois através dela é que eu estou conseguindo tratar verdadeiramente dos meus pacientes. Incrível, não é? Agora tem a Jaqueline, que é médica e hoje não se imagina mais tratando seus pacientes sem utilizar a nova medicina germânica. Olá, o meu nome é Jaqueline, eu sou médica generalista. Sempre busquei novas ferramentas para conseguir ajudar os pacientes que chegam até mim. E há aproximadamente 3 anos conheci a nova medicina germânica através da mestre, da professora Lúcia Hayashi. Já durante o curso eu consegui me ajudar em algumas coisas sintomas que aconteciam de forma recorrente comigo, pessoas da minha família, amigos também, sem dizer que a nova medicina germânica contribuiu num novo olhar como médica, como profissional de saúde, para com as queixas dos pacientes. Qualificou muito mais a anamnese, porque já na medicina a gente estuda que a anamnese já é um grande caminho para a gente chegar num diagnóstico. E a nova medicina germânica veio aumentar ainda mais esse entendimento, dar ferramentas, compreensão, consciência de como ajudar melhor os pacientes, sabendo que muitas doenças acontecem através de conflitos, chamados dentro da nova medicina germânica conflitos biológicos, que vão se materializar no nosso organismo, no nosso corpo, nos nossos órgãos, como a doença. Então, muitas vezes, dependendo de onde está localizado, a gente já sabe mais ou menos o tipo de
de conflito através das 5 leis biológicas que fundamentam a nova medicina germânica e podemos então ajudar de uma forma mais eficaz as pessoas quando disponíveis para sua própria cura. Estes são apenas alguns dos diversos profissionais que já atuam com essa técnica por todo o Brasil. E agora eu vou te explicar o que são as enfermidades e como elas surgem e por que elas se desenvolvem através das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, dando início à nossa maratona de conhecimentos transformadores. Mas antes de eu te explicar a técnica em si, eu acho que seria muito importante eu te contar como eu cheguei até este conhecimento. Eu nasci em Cruzeiro do Oeste, no interior do estado do Paraná, em 1957, e fui pioneira no desenvolvimento de sistemas jurídicos e agropecuária no início da informática, da microinformática, em 1980. Porém, eu não estava totalmente satisfeita com aquele trabalho, porque ele não me trazia uma satisfação pessoal e eu não me sentia que estava ajudando pessoas. Então, logo após o nascimento do meu segundo filho, o André, eu resolvi mudar o rumo da minha vida e fazer aquilo que eu realmente achava que eu iria me preencher como pessoa, como ser humano. E foi quando eu comecei a estudar fitoterapia chinesa e cronobiologia chinesa, e aí um mundo novo se abriu diante dos meus olhos. Mais tarde eu ingressei na naturologia aplicada e fiz também a nutrição, porque eu sentia a necessidade de entender melhor a respeito da alimentação, uma vez que ela é um dos principais fatores que contribui tanto para a saúde quanto para a doença. E o entendimento desta matéria é que se concretizou mais tarde através da dietoterapia chinesa. Mas voltando à minha história, logo após esse período, eu fiz a minha especialização em acupuntura e aí eu nunca mais parei de estudar. Em pouco mais de 5 anos, eu fiz mais de 60 cursos na área da acupuntura, li diversos clássicos, participei de centenas de congressos e simpósios. Às vezes eu era palestrante, outras vezes eu era participante. Tamanha a minha paixão por ajudar meus pacientes. Porém, mesmo com toda essa dedicação, nem sempre tudo foi fácil. Muito pelo contrário, eu passei por muitas frustrações, tanto financeiras como profissionais também. E a pior delas era ver os poucos resultados nos tratamentos. Isto era o que mais me frustrava, porque nem sempre eu tinha o resultado que eu queria, muitas vezes utilizando apenas a acupuntura, e apesar de saber bastante, conhecer bastante diagnóstico, diferenciação de síndromes, eu percebia que faltava alguma coisa. Porque alguns pacientes terminavam suas sessões e não melhorava, e continuava mais outras, e nessa altura do campeonato eu já estava desesperada, eu não sabia mais se o problema era dele ou meu. E foi a partir daí que eu comecei a minha busca maior. E o problema era que na maioria dos cursos que eu fazia, que eu acabava fazendo, eu aprendia como tratar uma doença, e eu sentia que eu estava aprendendo com aqueles cursos que não fazia mais sentido, porque não me fazia chegar lá na frente dos meus pacientes, as dúvidas continuavam. E aí eu percebi que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Para quê? Para chegar àquele meu objetivo, que era realmente entender, a resolver o problema do paciente, e não tratar de forma paliativa. Mas eu nunca desisti. E também fui testar novas formas, e até que finalmente eu tive acesso ao conhecimento que me faltava, a nova medicina germânica. E foi como um divisor de águas na minha vida. Foi uma virada de 180 graus, pois eu percebi que realmente tudo aquilo que eu estava fazendo para tratar meu paciente não valeria a pena se eu não aprendesse a tratar o paciente como um todo, se eu não entendesse o verdadeiro sentido biológico das enfermidades, e se eu não identificasse o conflito que desencadeou todo o problema, ou seja, a raiz da enfermidade. Então eu mergulhei fundo nessa técnica, e dessa forma eu fui pioneira no Brasil nesses conhecimentos. Desde 2005 eu fiz mais de 10 cursos,
e alguns com professores internacionais renomados e até discípulos direto do Dr. Hammer. De tão impressionada e encantada que eu fiquei com a técnica. E daí não demorou muito para os resultados virem, pois agora eu sabia identificar a raiz da enfermidade, o motivo de cada enfermidade, eu sabia identificar exatamente o evento emocional que iniciou aquele processo no corpo do meu paciente e poderia tratá-lo de maneira integrada. Porém, com pouco tempo e com o fluxo intenso de atendimentos, pois que estava começando a vir pessoas de longe me procurar devido ao boca a boca sobre os meus resultados, e eu descobri que para alguns pacientes apenas identificar a razão pela qual o corpo delas estava desenvolvendo alguma determinada enfermidade não era suficiente. Elas precisavam de algo a mais. Então, eu complementei com algumas técnicas de alteração do estado emocional e verbalização, e foi extremamente eficaz, potencializou muito o tratamento, porém ainda não estava perfeito, estava lá em 90%. E como eu sempre trabalhei com acupuntura e medicina chinesa, depois de muito tempo de estudo e prática clínica, eu finalmente entendi o porquê daqueles pacientes não responderam ao tratamento como deveriam. Por quê? Porque eles estavam num tremendo desequilíbrio orgânico causados pelo conflito. Foi então que eu decidi aplicar a técnica de equilíbrio do campo eletromagnético do paciente através da colocação de ímãs em pontos específicos da acupuntura, os chamados pontos fantasmas de Bianchi. E enfim, eu cheguei à forma ideal de identificar e equilibrar este campo eletromagnético do paciente e ressignificar o conflito emocional para resolver totalmente o problema do paciente pela raiz em uma única sessão. E agora eu estou dividindo essa técnica com o maior número de profissionais da área da saúde possível. E a razão disso é que eu dediquei a minha vida ao estudo e desenvolvimento dessas técnicas, sempre pensando em promover a saúde das pessoas à minha volta, e eu já não sei mais por quanto tempo eu ainda vou continuar atendendo. Então, eu decidi compartilhar este conhecimento e fazer disso a minha profissão e também a minha missão de ensinar outros profissionais a técnica para que ela possa se espalhar e para que todos os profissionais ajudem os seus pacientes e dessa forma vamos formar uma grande corrente do bem. Então, agora eu vou te contar o que é a nova medicina germânica e como foi a jornada do Dr. Hammer em busca dessas descobertas. Falar sobre a nova medicina germânica é falar principalmente sobre o nosso processo cerebral e por que do cérebro, o que ele tem a ver com as doenças no nosso corpo. Bem, e se eu te disser que é o nosso cérebro que comanda tudo o que acontece em nosso corpo, você vai concordar comigo ou não vai? E se perdermos essa conexão entre o corpo e o cérebro, o nosso corpo irá sobreviver? Por exemplo, numa morte cerebral? Porque se você me disser que o corpo não depende do cérebro, então como me explica que a morte cerebral o corpo não sobrevive? Muito bem, se isso está correto, então podemos dizer que cada parte do nosso corpo é controlado em algum lugar específico do cérebro. Não é uma bagunça. Veja só, todos os nossos órgãos são controlados pelo cérebro também. Toda a nossa sensibilidade e mobilidade tem as suas regiões de controle, tal como mostra o homúnculo de Penfield. Então, podemos dizer que, se temos um evento no nosso corpo, tal como uma doença em um órgão ou uma inflamação em uma articulação, isto será que não está sendo refletido lá no nosso cérebro, no local que está relacionado com aquele órgão ou com aquela articulação? Ou será que o cérebro vai ignorar essa informação e deixar o próprio órgão se virar como pode? Você quer ver como que isso funciona? Acho que todos já engoliram um sapo, pelo menos uma vez na vida. Qual foi a sensação de engolir o sapo? E de fato, vocês engoliram o sapo?
Havia um sapo real ali? Ou isso é só um modo de dizer que você não pôde falar, teve que engolir aquelas palavras? Porém, aquilo causou dor. Mas veja só qual foi o sentimento passado para o cérebro. Vixe, engoli um sapo. Para o cérebro, ele tem que fazer alguma coisa para engolir aquele sapo, ou seja, aumentar a salivação, aumentar a luz do esôfago, abrir a cárdia, preparar o estômago para digerir aquilo. Porém, foi só uma sensação que foi passada para o cérebro, mas ele vai pegar aquilo de forma literal. Ah, mas por que o cérebro faz isso? Por que ele faz essas bobagens? Porque ele está ligado no instinto da sobrevivência. E quando a gente fala de instinto de sobrevivência, não tem tempo de lero-lero. No entanto, assim como ele possibilitou o engolir o sapo na urgência, ele também vai tentar eliminar. Quem consegue eliminar este evento vai durar ali poucos minutos e não terá consequência nenhuma. Pode dar um espirro, uma tosse, um engasgo, um pigarro e pronto, o sapo saiu. Agora, alguns sapos não saem e fica entalado. Agora é o momento que o corpo irá reagir, criando um modo de destruir aquele sapo. Então vai iniciar um aumento de função ou até mesmo um tumor. Por exemplo, se o destino daquele sapo é algo que eu tenho que digerir, que eu já engoli, porque eu não tenho mesmo como falar, nem me defender, nem me expor, então eu vou engolir mesmo. E agora o sapo está no estômago e é hora de o cérebro iniciar o processo digestivo daquele sapo. E o tempo todo irá produzir ácidos digestivos para tentar digerir aquele sapo. É o famoso ficar remoendo o sapo até que ele vira uma gastrite. Mas onde começou tudo isso? No momento em que a pessoa teve que digerir uma raiva, nem pôde se defender. E deste modo, observando esses eventos entre cérebro, órgão e função, o Dr. Hammer desenvolveu e sistematizou a nova medicina germânica. E quem foi o Dr. Hammer? Ele nasceu na Alemanha em 1935, faleceu em 2017 na Noruega. Ele era um médico convencional com uma especialidade em oncologia, até que ele foi vítima de um evento terrível. Seu filho Dirk foi atingido por uma bala perdida enquanto dormia em um barco na Ilha de Cavalo. Para Hammer e sua esposa foi um choque ver o seu único filho homem morrendo no leito do hospital logo depois de ter levado tiro. E ele e a sua esposa desenvolveram câncer em seguida. E como eles tinham uma saúde perfeita e não havia encontrado explicações para ambos contraírem câncer ao mesmo tempo, o Dr. Hammer começou a sua jornada em busca de respostas. E ele começou da forma mais simples, fazendo um questionário com os seus pacientes de câncer durante a clínica, durante as consultas na clínica onde ele trabalhava, perguntando a eles se anteriormente ao diagnóstico de câncer haviam passado por algum evento traumático, agudo, inesperado. E ele se surpreendeu com a resposta, porque foram todas 100% sim, haviam passado. E foi aí que o Dr. Hammer começou essa jornada científica. E depois de comparar as histórias de seus pacientes com as tomografias que ele tirava durante as pesquisas, ele percebeu que havia um padrão. E posteriormente ele percebeu que se tratava de uma lei da natureza, reproduzível em todos os casos, uma lei de sobrevivência. E desta forma, o Dr. Hammer, no início dos anos 80, ele escreveu o que ele chamou de Lei Férrea, ou seja, a primeira lei biológica da nova medicina germânica. Esta lei diz que todo câncer tem origem em um evento agudo, inesperado e vivido em isolamento, o que ele nomeou como DHS, que quer dizer Síndrome de Dirk-Hammer, em homenagem ao filho dele, pois o evento, o DHS, é semelhante ao que ele sentiu no momento da notificação de que o filho havia sido baleado e estava em estado grave no hospital, vindo a falecer em seguida. Deste modo, podemos sofrer vários DHS a qualquer momento da nossa vida, às vezes tão grave quanto as do Dr. Hammer,
às vezes algum evento do cotidiano, como por exemplo, perder o emprego, sofrer uma traição, sofrer uma agressão verbal ou física, e para cada tipo de DHS existe um local específico no cérebro. Porém, o Dr. Hammer ficou curioso porque em alguns casos o câncer começa imediatamente após o DHS, e em outros casos demorava algum tempo, até alguns meses, para começar. Este estudo o levou a determinar a segunda lei e a terceira lei biológica da nova medicina germânica. A segunda lei biológica nos ensina e também explica o desenvolvimento biológico, as características de cada fase da enfermidade e o sentido biológico da doença, ou seja, o porquê da doença, a que ele chamou de Programa Especial Biológico e Sensato da Natureza. Isto quer dizer que as doenças têm um sentido biológico, têm um porquê, e a cada fase deste programa biológico existem os seus sinais característicos que podemos usar para determinar em qual fase a enfermidade se encontra. Por esta época, o Dr. Hammer verificou que as duas primeiras leis não eram aplicadas somente ao câncer, mas também para todas as outras enfermidades, inclusive para uma simples acne ou até um soluço, e por isso ele resumiu todas as enfermidades com suas centenas de nomenclaturas simplesmente como Programa Especial Biológico e Sensato. Isso quer dizer que um câncer é um programa biológico, assim como uma acne é um programa biológico, e da mesma forma podem ser tratados sem pânico e com resultados rápidos. A terceira lei biológica realiza a diferenciação dos tecidos e do DHS. Lembra lá que eu disse que existe uma característica do DHS? Pois é, esta característica irá determinar qual é o tecido-alvo de acordo com a sua origem embriológica, ou seja, tecidos derivados da endoderme, mesoderme e ectoderme. Tecidos que foram originados durante o primeiro mês do desenvolvimento embrionário. Neste momento, tanto o cérebro quanto tecidos embrionários se desenvolveram sincronicamente e totalmente relacionados, já que todos os tecidos derivam de uma única célula. Deste modo, um impacto sofrido pelo nosso psique irá afetar o nosso cérebro e também o nosso corpo ao mesmo tempo. As áreas correspondentes irão ser afetadas do mesmo modo e ao mesmo instante. Assim, quando sabemos o tecido orgânico envolvido na enfermidade, a gente já sabe e já conhece a característica do DHS. E se sabemos essa característica, já podemos determinar a causa da enfermidade. Apenas com essas 3 leis já foi um grande avanço. Porém, o incansável Dr. Hammer ainda tinha mais um desafio pela frente: explicar a presença dos micro-organismos nas enfermidades. Porque, ao estudar, ele percebeu que o Dr. Deschamps estava certo o tempo todo, quando ele dizia que em toda enfermidade existem micro-organismos. E assim, ele também determinou a realidade dos micro-organismos e sua preferência de desenvolvimento de acordo com as 3 camadas germinativas. E finalmente, no início dos anos 90, o Dr. Hammer finaliza as 5 leis biológicas, em que a 5ª lei biológica é a lei da sobrevivência, em que todas as 4 leis anteriores são expressões e uma forma de sobreviver ao DHS. Mesmo que tudo pareça ser tão ruim quanto o sofrimento por causa de uma doença, esta é a forma de sobreviver encontrada no momento do DHS. No entanto, é possível ressignificar esta forma dolorosa de sobreviver. Sabe como? Isto é o que a nova medicina germânica faz. Nos explica o momento, a causa, o desenvolvimento, as características da enfermidade. Para quê? Para que a gente possa transformá-las e ressignificá-las. Conclusão: nós não temos doença, e sim um programa especial, biológico e sensato da natureza, e que a qualquer momento podemos entender e ressignificar este programa
gerando desta forma o processo da restauração da saúde. Eu vou te dar um exemplo real de uma bailarina que me procurou devido a uma grande dor no joelho que a estava impedindo de continuar a dançar. O diagnóstico médico constatou uma tendinite patelar causada pelo uso da articulação devido à dança e que era necessário realizar uma cirurgia e parar de dançar. Isso estava gerando uma tristeza muito profunda nela. E aí eu perguntei o que a dança significa na sua vida. Aí ela me respondeu que era a vida dela, era uma paixão muito grande e que ela estava sofrendo muito por isso, por não poder mais dançar. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que algo tão precioso, tão amado, que nos traz tanto prazer, não pode nos causar dor. Ou seja, amor não causa dor, o que causa dor é outra dor. Então guarda essa frase, amor não guarda dor, dor causa dor. A causa não era a dança, mas alguma coisa que ela estava tendo que se submeter, tendo que ficar ajoelhada e aquilo estava causando dor e sofrimento. E essa dor estava relacionada à mãe dela. Durante a nossa conversa, ela contou sobre um relacionamento amoroso em que a mãe era totalmente contra e fazia muita pressão sobre ela para ela terminar. Bom, realmente o rapaz mostrou lá pouco confiável mais tarde, mas durante o relacionamento teve que suportar a pressão da mãe e também de boa parte da família que era contra aquele relacionamento. Bem, eu não conheci o rapaz e também não cabe a nós julgarmos se a pessoa é boa ou ruim. O que nos importa é qual é o DHS que está causando aquela dor no joelho. Aí ela chegou em uma briga em que houve, aquele normal bate-boca quando as pessoas estão alteradas e querem impor as suas opiniões. É a palavra maldita que se torna maldita. Neste momento ela reviveu o DHS e foi tão forte que a gente sente alteração física, emocional, psíquica acontecendo ali, diante dos nossos olhos. Uma vez descoberto o momento do DHS, podemos elaborar agora a ressignificação eletromagnética e em poucos dias ela me ligou dizendo que o joelho já não doía mais e que voltaria a dançar. Eu recebo os vídeos das apresentações dela até hoje. Isso já aconteceu há 10 anos. Agora que você já sabe como identificar a raiz da enfermidade do seu paciente, eu acredito que você já deve ter identificado o possível motivo de você não estar tendo os resultados que gostaria com os seus pacientes. Pois, provavelmente, até esse presente momento, você estava tratando rótulos de doenças e seguia protocolos, o que faz com que você, como profissional da saúde, ande em círculos e não saia do lugar, pois você atende um paciente em que o protocolo funciona e, poxa, que legal, que maravilha, e logo em seguida atende outro que não tem resultado nenhum e aí fica frustrado. Agora me diz, dá para viver ganhando de um lado, perdendo de outro? Não, né? Mas agora você já tem uma outra visão a respeito das enfermidades e é isso, é só o começo. Agora, você deve estar se perguntando, e agora? O que eu faço com essa informação? Como eu resolvo isso na prática? Eu vou te mostrar o exato passo a passo para equilibrar o campo eletromagnético do seu paciente para depois ressignificar o conflito no inconsciente ou no subconsciente, mas isso vai ficar para a próxima aula, porque esse vídeo já está muito longo e na próxima aula, então, eu vou te revelar o passo a passo da aplicação da programação neuromagnética e eu quero te dizer duas coisas. A primeira é que a segunda aula vai ao ar na quarta-feira, então eu quero que você fique atento ao seu e-mail, porque eu vou te mandar um e-mail com um link para você acessar a aula 2. E a segunda coisa é, enquanto isso, aqui embaixo tem um espaço que eu reservei para você colocar a sua dúvida. Então, rola essa página, coloca o seu comentário e eu prometo que eu vou ler e responder todos e compartilhar este conhecimento com quem você ama,
para que nós possamos levar essas informações para mais e mais pessoas. Então, um grande abraço e até a próxima aula da maratona.